Bom dia, pessoal. Obrigado por terem vindo. Vamos dar sequência, não é, a essa nossa atividade já rotineira de apresentação dos dados da nossa pesquisa distrital por amostra de domicílios, a PIDAD, com os resultados agora de 2015. Eu queria agradecer enormemente a presença aqui do administrador, não é, da região administrativa do Riacho Fundo 2, Vicemar Medeiros e a equipe dele. Sejam muito bem-vindos à Codeplan. É um motivo de orgulho tê-los aqui. E eu acho que essa atividade que a gente desenvolve rotineiramente é de extrema importância para a Codeplan. A PIDAD é o nosso carro-chefe, é a pesquisa central desse instituto, é uma pesquisa única. Ela traz dados atualizados e históricos sobre cada uma das regiões administrativas do Distrito Federal. Então, a gente entende ela como sendo um instrumento importante e poderoso para auxiliar os administradores regionais a entender e a ter cada vez mais informação sobre as áreas que eles administram, né? A nossa expectativa é de que esses dados possam ser úteis para a gestão do dia a dia das cidades aqui do Distrito Federal. A sua visita, e eu agradeço, não é, de você ter aberto espaço na sua agenda para vir aqui conversar conosco sobre, não é, o Riacho Fundo 2. Aproveito para me desculpar em público da período curto, não é, de informe, de envio do material, e obviamente agradecer a boa vontade de vocês abrirem, não é, essa oportunidade para esse diálogo, que é muito importante para a Codeplan exercer seu papel de apoio, não é, de auxílio à tomada de decisão. O nosso procedimento aqui rotineiro é que a nossa diretoria de estudos urbanos e ambientais, que é dirigida pelo professor Aldo Paviani, que está aqui compondo a mesa conosco, faz uma apresentação dos aspectos históricos e geográficos, não é? O Sérgio vai fazer a apresentação, Aldo. Então, é o Aldo que vai fazer ou é o Sérgio? Eu vou esperar eles se decidirem, administrador, e aí a gente... vocês fazem juntos? Sérgio se junta aqui a nós, né? Obrigado, Sérgio. Apresentam, né? Então a nossa diretoria vai apresentar esse trabalho muito bonito que eles fazem, né, de resgate um pouco da história da região, dos seus aspectos urbanísticos e ambientais. E, em sequência, o nosso diretor da área socioeconômica, Bruno Cruz, faz a apresentação dos resultados da PIDAD em si. E a ideia disso é de oferecer um resumo, não é? Detalhar, não é? Ou melhor, chamar a atenção, melhor dizendo, para os pontos talvez mais importantes, mais relevantes, para facilitar, inclusive, a sua própria leitura desse material posteriormente. E, em sequência, a gente pode abrir para algumas perguntas, não é, da plateia e para uma rodada de discussão. E aí eu daria precedência aqui para os nossos colegas dos meios de comunicação que estão presentes, né? Nilva, depois você pode organizar isso, por favor? E agradeço também a Nilva pela presença aqui coordenando o evento e, obviamente, a equipe que coleta os dados da PIDAD e que se dedica de corpo e alma a essa tarefa que é tão importante. Então, eu vou passar a palavra para o senhor primeiro, para as suas considerações iniciais, e depois a gente te dá a palavra mais uma vez após as apresentações para as suas colocações acerca do que foi apresentado, ok? Então, obrigado, administrador. Bom dia a todos. Queria agradecer ao presidente Renault, todos aqui na mesa, né? Esse corpo técnico. E queria dizer que, apesar do tempo, né, presidente, nós entendemos que o trabalho de vocês é muito importante para nós. De alguma forma, nós somos um número, um registro, né? E assim a gente se baseia muito nas estatísticas para poder trabalhar. Então, nós estamos aqui com muita satisfação. Também queremos fazer algumas considerações sobre a nossa cidade. Eu sou morador do Riacho Fundo 2,
desde 2002, maio de 2002, e tenho a honra de administrar aquela cidade, conheço aquela cidade, e nós estamos aqui realmente também para contribuir. Somos um governo só, e nós temos que, naquilo que depender de nós, sermos parceiros uns dos outros, e ainda que algum de nós falhemos, temos que dar o ombro um para o outro e, né, tentar caminhar junto para um Distrito Federal melhor. Então, muito obrigado pelo convite e vamos ao trabalho, né? Então, professor Aldo, você coordena, tá? Bem, bom dia a todos, senhores da mesa. Só queria justificar que, tendo ido ao Sul nos feriados, eu tive a oportunidade de observar a coleta de dados por parte da DEURA, né, que é a Diretoria de Estudos Urbanos e Ambientais, mas dessa feita eu não pude acompanhar a equipe que foi fotografar os equipamentos da cidade, o satélite vai lá, não é? E que é uma das componentes das 31 regiões administrativas, exatamente a 21ª, e que é um lugar muito simpático, né? Tem habitações, está se expandindo, já passa dos 50 mil habitantes, conforme o colega Bruno vai mostrar, e que foi realmente estudada com mais profundidade pelo meu colega Sérgio Jatobá, que é membro da equipe urbana e ambiental, e que foi, digamos assim, desdobrando os itens que sempre são coletados na própria localidade, e digamos assim, a paisagem da cidade é sempre ele ou alguém da equipe, eu mesmo, quando tenho tempo de observar o que foi coletado ou ir a campo. Então, vou passar a palavra a ele, que, juntamente com colegas, o nosso cinegrafista é também o nosso fotógrafo, né? O Toninho, a quem, no nome dele, agradeço o esforço de todos para termos essa apresentação. Obrigado, professor Aldo. Bom dia a todas as pessoas presentes. Então, como foi dito, nós vamos fazer uma breve apresentação dos aspectos urbanos e ambientais. Isso aqui nem sempre funciona. Se puder passar, me ajudar, Nil. Tá, então aí está uma visão geral, né, do Riacho Fundo. E primeiro os aspectos históricos, né? O Riacho Fundo ele foi criado, então, oficialmente em fevereiro de 94, né? Subdividido, então, da região administrativa mãe, que é o próprio Riacho Fundo, né? E teve início, enfim, com ocupações que aconteciam ali próximo ao balão do Recanto das Emas, e depois, em 97, já com algumas ocupações também que existiam perto do Parque Ecológico Vivencial, que já havia sido criado, o próprio governo resolveu oficializar, né, e fazer realmente o parcelamento, que foi transformado em região administrativa em maio de 2003, né? O território lá do Riacho Fundo está dividido, então, em 4 áreas urbanas: as quadras industriais, as quadras nortes, quadras centrais e quadras sul, além de 2 enclavezinhos, né, que são 2 áreas que na verdade, são áreas rurais com algumas características urbanas, chamados conglomerados agro-urbanos de Brasília, CAUB 1 e 2. Bom, então, aí a localização dentro do território do Distrito Federal. Nós temos no Plano Diretor de Ordenamento Territorial, PDOT, essa regionalização das unidades de planejamento territoriais. Então, o Riacho Fundo está localizado, então, na unidade de planejamento territorial sul, né, juntamente aqui com Gama, Recanto das Emas e Santa Maria. Aqui já mostrando a evolução urbana, o Riacho Fundo, portanto, como vimos no histórico, é uma ocupação relativamente recente dentro do DF, e tem, ultimamente, também crescido bastante. Depois vamos mostrar, inclusive, as ocupações novas que têm sido feitas em função do programa Minha Casa Minha Vida. Aqui as confrontações, o Riacho Fundo está aí limitado, né, pelas regiões do próprio Riacho Fundo original, o Recanto das Emas, Gama, Parkway
e também em Samambaia. Tá? Está distante a 20 quilômetros do plano piloto. Pode passar. Bom, com relação ao próprio zoneamento do PDOT, nós temos que boa parte da área do Riacho Fundo ela ainda é uma área rural, né? São 75% incluídos na zona rural, e quase 25% que são área urbana, que está justamente na parte lindeira aqui, a DF. Pode passar. Também, detalhando um pouco mais a questão urbana, nós temos aqui, em marrom mais escuro, as áreas urbanas consolidadas, ou seja, todas as áreas urbanas que já estão implantadas, e algumas áreas que ainda podem ser urbanizadas. Algumas pequenas franjas, no caso do Riacho Fundo, é um percentual muito pequeno, nós vemos que praticamente toda a área urbana ela já está urbanizada. Tá? Aqui, falando um pouquinho sobre as tendências de verticalização, que a gente sempre menciona nas nossas apresentações, o Riacho Fundo, curiosamente, né, apesar de estar numa área onde as outras RAs têm apresentado essa tendência de verticalização, como Samambaia, Ceilândia, o próprio Riacho Fundo 1, né, e o Gama, o Riacho Fundo 2 ele tem ainda um pequeno percentual de apartamentos e kitnets, né? Sendo que a predominância é de casas, quer dizer, 95% é casas. Esse perfil começa a mudar justamente com essas ocupações que são recentes, né? Que são lindeiras ali a DF, né? E que são justamente incluídas nesse programa Morar Bem, que é o programa Minha Casa Minha Vida, com o nome que tem aqui no DF. Tá? Aqui mostrando algum perfil das ocupações residenciais, né? Já falamos aqui das ocupações do Minha Casa Minha Vida. Também essa predominância de casas, algumas até com muito bom padrão de construção, né? Temos também observado uma verticalização que já começa a acontecer, quer dizer, alguns lotes, os próprios PDLs e o PDOT permite uma verticalização que a gente começa a ver acontecer, né, em lotes residenciais que começam, então, a adquirir pavimentos e um gabarito maior. Tá? Com relação às áreas de regularização, nós temos que praticamente toda a área do Riacho Fundo ela é formalizada, tá? E apenas temos os dois enclaves aqui dos CAUBs que mencionamos, né, anteriormente, que são áreas ainda em processo de regularização. Na verdade, essas áreas elas foram criadas com a ideia inicial de serem apoios à atividade rural, mas hoje já adquirem características urbanas e há processo de regularização para torná-las efetivamente urbanas. Tá? Então, aqui estão em detalhes os CAUBs, né, que são terras da Terracap, desapropriadas da Terracap, e estão contempladas no PDOT como áreas de regularização. Tá? Um pouquinho mais de informação sobre os CAUBs, então, é um assentamento rural com 160 famílias. Tá? As chácaras geralmente têm de 5 a 6 hectares. Nas agrovilas, nos CAUBs, né, os lotes que são residenciais são lotes também de 1.000 metros quadrados. Né? Por conta de ter essa localização privilegiada, há uma valorização muito grande da terra, ou seja, a terra começa a adquirir um valor muito mais próximo da terra urbana do que da terra rural, e isso é que faz com que essa ocupação adquira essa característica urbanizada. Isso gera também alguns problemas para os próprios ocupantes, lá como a dificuldade, por exemplo, de obtenção de crédito rural por essa mudança de característica. Aqui, então, algumas outras fotos, né, dos CAUBs. Se pode ver realmente que a aparência é de uma área urbana, né, embora tenha essa função ainda de apoio às atividades rurais. Né? Também aqui, de novo. Né? Ok, pode ir à frente. Sim. Aqui já entrando nos aspectos ambientais, toda a região administrativa do Riacho Fundo está incluída na bacia do Lago Paranoá, porque o próprio Riacho Fundo e os seus afluentes são contribuintes do Lago Paranoá. Então, isso atenta para uma atenção com relação aos aspectos ambientais, já que qualquer lançamento de esgoto e qualquer poluição vai gerar poluição no Lago Paranoá.
Com relação à unidade de conservação e parques, nós temos esse parque ecológico que está mais ou menos nessa posição, mas ele, dentro da nossa divisão regional, ele pertence ao Riacho Fundo 1, mas é utilizado pelos moradores do Riacho Fundo 2 também. Mas temos também que grande parte da área, né, praticamente a área rural, está dentro da APA a área de proteção ambiental, a APA do Planalto Central, que é a APA que pega grande parte do DF. Né? Com relação a equipamentos públicos, o Riacho Fundo também é bem servido, né? Tem uma boa rede de escolas públicas, da rede pública, escolas particulares também, 2 escolas rurais, 2 postos de saúde, 1 centro de saúde, delegacia policial e postos comunitários de segurança. Aqui detalhando um pouquinho mais as escolas públicas, uma creche particular. Aqui dos equipamentos de saúde, o centro de saúde e o posto de saúde da família. Equipamentos de segurança, temos a Academia da Polícia Civil, que também está dentro da área do Riacho Fundo, mas é um equipamento que tem uma abrangência mais regional, né, porque serve para cursos e outras atividades da polícia, né, além dos postos policiais. Com relação à questão de abastecimento de água, depois vai ser tocado mais a fundo na pesquisa da PEDAD, mas praticamente universalizado o abastecimento d'água, 100% da área do Riacho Fundo é abastecida com água. Tá? Pode passar. Com relação ao esgoto, é quase universalizado, 95,40%, mas é um percentual também bastante alto, e mais ou menos semelhante às outras áreas no entorno. Né? E também completamente abastecido com relação à rede elétrica. Tá? Sistema viário, né? O Riacho Fundo possui vias centrais aqui, que são vias dentro do PDOT, são chamadas vias de atividades, né? Onde se localiza justamente o comércio e as principais atividades urbanas. Né? Tem também vias secundárias e uma área econômica que está aqui também próxima à DF. Tá. Com relação ao transporte urbano, há uma linha circular interna e 5 linhas que se dirigem ao plano piloto. Depois também a PEDAD vai mostrar um pouco dessa mobilidade. Tá? E com relação ao plano cicloviário, o Riacho Fundo foi contemplado também nesse plano e tem 8 quilômetros de ciclovias, né, que pegam justamente, estão nessa via central, nessa principal via de atividades e nessa via transversal também. Algumas fotos dos equipamentos urbanos, administração regional, os centros de referência de assistência social, centro comunitário, rodoviária, feira, restaurante comunitário. Aqui, centro de saúde, que já mostramos, academia de polícia. Também há uma área da Embrapa, né, dentro da área rural do Riacho Fundo, e o posto de saúde. E também é bem servido por equipamentos de esporte e lazer, né, apresentando aí quadras poliesportivas, quadras de futsal, os pontos de encontro comunitário, parques infantis, a própria ciclovia. As áreas comerciais, como sempre nós temos destacado, né, o comércio muito forte nas cidades, nas regiões administrativas, né, e o Riacho Fundo 2 também não foge a esse padrão, né, se vendo justamente, as próprias fotos mostram esse dinamismo que a gente tem percebido nas áreas comerciais da cidade de Satélites. Tá? E era isso que a gente tinha que apresentar. Agora passaria para Iraci, né? O Bruno. O Bruno vai fazer a apresentação. Tá. Obrigado. Olá, bom dia a todos. Eu queria primeiro agradecer à equipe da PEDAD, na pessoa da Iraci, todos os demais que estão aqui. É sempre um desafio fazer essa pesquisa. Nesse momento de tanta dificuldade do governo, a gente continuar com a pesquisa, eu acho que é um grande mérito para a empresa e para os funcionários que têm se dedicado tanto a essa pesquisa. Bom,
O que eu acho que é interessante também da pesquisa é que parece que a gente está vendo uma novela, né? Cada vez a gente tem um capítulo novo, que é uma RA nova. E a gente sempre fica querendo chegar ao fim da pesquisa para ter o quadro de todas as regiões. Então, a gente vai apresentar hoje os dados do Riacho Fundo 2, lembrando que a pesquisa é feita em domicílios urbanos, ou regiões com características urbanas. Então, a área que a gente cobre está destacada aqui. Confere muito com o que o Sérgio apresentou como área urbana. Acho que pode passar o próximo. Aqui a gente tem um pequeno resumo dos dados do Riacho Fundo 2. A gente visitou 500 domicílios nos meses de julho e agosto de 2015. Então, a gente achou uma população de 51 mil, 15 mil domicílios e uma taxa de crescimento muito elevada, bastante elevada, né? A gente tem esse crescimento impressionante aí da região. Uma renda mensal de 3 mil salários mínimos e R$ 900 per capita. Okay? Bom, pode passar o próximo. Aqui a gente tem um comparativo entre a renda das pessoas naturais do DF e imigrantes. Então, a gente tem um comparativo para entender que a gente teve esse crescimento tão alto. Quer dizer, teve muita gente indo para lá, a gente queria destacar a renda dessas pessoas que estão indo para essa região. Então, a gente tem esse comparativo de pessoas que moram 15 anos ou mais na região, quer dizer, pessoas que já estão estabelecidas, com pessoas que mudaram nos últimos 2 anos. Então, a gente vê que tem uma... Opa, pode voltar? Se puder voltar no anterior. A gente tem um comparativo da renda individual, dos migrantes naturais, e aqui a renda individual de quem tem mais de 15 anos e quem mudou nos últimos 2 anos. Então, a gente tem essa ideia de que pessoas que estão mudando têm uma renda individual menor do que pessoas que estão estabelecidas na região. Pode passar o próximo. Aqui é um comparativo, eu acho que o Lúcio comentou, essa é uma riqueza da gente continuar com essa pesquisa. Quer dizer, a gente tem essa pesquisa 2011, 2013 e temos agora 2015. Então, a gente pode comparar, a gente não tem ainda a história fechada do DF para 2015, mas a gente tem 2013 e 2011. Então, esse quadro está fazendo um comparativo com a renda em 2015, em 2011 e 2013, já em valores atualizados, do Riacho Fundo, e um comparativo com o DF, o que era a renda do DF. Então, a renda domiciliar ela caiu, né, de 2013 para 2015, ela tem uma pequena redução, mas com essa renda das pessoas, dos migrantes menores, é uma ideia de que pessoas que estão mudando têm uma renda inferior a pessoas que já estavam lá. Então, talvez isso possa explicar essa pequena queda. A gente tem um aumento da renda individual, e isso pode ser também explicado pelo segundo ponto aqui, o total de moradores por domicílio, né, que diminuiu também. O número de pessoas por domicílio diminuiu. Né. Acho que tem um ponto interessante também. É muito pouco analfabeto, né? Teve um aumento, mas praticamente irrelevante. Um aumento do número de pessoas com nível superior. Em 2013, a gente tinha... Acho que eu posso usar isso aqui, né? Sem precisar apontar. A gente tinha 5% e agora a gente passa para 6%. Número de domicílios com automóvel também. De novo, essa é uma história que a gente vem acompanhando em todas as regiões administrativas, o aumento de acesso a bens de consumo, comparado de 2011 para agora. Então, a gente tem um aumento grande de domicílios com automóvel. Outro ponto, domicílios com TV por assinatura, praticamente não existia em 2011, e agora a gente tem 40% dos domicílios com acesso à TV a cabo. Aqui a gente tem um indicador de desigualdade, tem um pequeno aumento de desigualdade, talvez também por essa migração de uma população com renda inferior a pessoas que já estavam lá. O próximo. Aqui é um comparativo com o que a gente já fez, das pesquisas que a gente já fez. Então, até onde a gente chegou na nossa novela são todas as regiões administrativas. Eu acho que tem alguns aspectos muito interessantes aqui, que é esse crescimento muito elevado da população, né? A gente teve um aumento de quase 12 mil pessoas de 2013 para cá, né? É um número bastante impressionante, né? E aí a gente tem esse comparativo com as demais regiões administrativas. Eu acho que tem esse percentual de nível superior, ainda que tenha aumentado um pouco, é inferior a outras regiões administrativas. Talvez um pouco maior que Paranós, Santa Maria, Recanto das Emas. Mas, por exemplo, comparado com o Riacho Fundo 1,
tem 16% de pessoas com nível superior. Tá? Aqui também eu acho que é um aspecto muito rico da pesquisa, que é onde as pessoas trabalham. Então, a gente pergunta para as pessoas, elas têm trabalho e onde elas trabalham. E aí aqui é um comparativo do número de pessoas que trabalham no plano piloto e pessoas que trabalham na própria RA. Então, acho que um aspecto interessante do Riacho Fundo 2 é que você tem um percentual relativamente baixo de pessoas que trabalham no plano piloto. Você tem 1/3 comparado com outras regiões. Você tem, por exemplo, o Guará, metade das pessoas trabalham no plano. No próprio Riacho Fundo 1, 40% das pessoas trabalham no plano. Né? E também, postos de trabalhos na própria RA também não é tão alto assim quando a gente compara com as outras regiões. Você tem 20% de pessoas que declaram que trabalham na RA. Ou seja, um ponto que o Lúcio levantou até, você tem metade das pessoas trabalhando em outras RAs. Né? Metade trabalham no plano ou na própria RA, e metade trabalham em outras RAs, como, por exemplo, Taguatinga, em outras regiões. Bom, se puder passar para o próximo. Esse aqui, ok. Esse daqui é um comparativo também da renda domiciliar média e da renda domiciliar per capita. Okay? Então, a gente também tem um comparativo do que a gente já pesquisou até agora. Então, a renda do Riacho Fundo 1 de R$ 3.100 aí, comparando com as outras regiões, a gente pode ver que está num extrato inferior ou um pouco maior que Paranoá, próximo de Planaltina, e inferior ao Riacho Fundo 1. Okay? Então, os valores per capita também, a gente tem o valor aqui um pouco maior que Santa Maria, próximo do Paranoá, muito próximo de Planaltina e de Braslândia, e maior do que o Recanto das Emas. Um dado que é interessante, né, que você tem um percentual de pessoas sem carteira de 6%, que é menor do que em 2013. Dado a situação que a gente tem conjuntural da crise, é um número, eu acho que talvez a se comemorar, né, não ter aumentado muito o número de pessoas sem carteira nesse período. Bom, aqui é um dado que eu acho que é importante também. A gente pegou número de crianças de 0 a 4 anos, então a estimativa é de 2.500 crianças, e essas crianças aqui, 2.500 crianças estão fora da escola. Né? Quando a gente passa para o extrato de 5 a 6 anos, só 180 crianças, ou 13%, estão fora da escola. No extrato de 7 a 17 anos, você tem praticamente universalizada a escola. 98% das crianças estão na escola. E 18 a 25 anos, você tem 31% estudando, sendo que 18% fazendo faculdade. Okay? Eu acho que esse é um ponto importante. Pode passar o próximo. Aqui é um comparativo da escolaridade. Então, aqui são pessoas com mais de 25 anos e a distribuição de escolaridade. Então, a gente tem uma concentração forte de pessoas com fundamental incompleto ou médio completo. Eu acho que esse é o perfil da população. Aqui é uma distribuição daquela população informal, qual é a escolaridade dessas pessoas. Então, a gente tem uma concentração alta em pessoas com fundamental incompleto e com ensino médio, mas uma concentração ainda mais forte em pessoas com fundamental incompleto, comparado com o perfil da população. Aqui é um comparativo, acho que esse é um dado também interessante, comparativo dos imigrantes com quem é natural do DF. Aí a ideia é olhar quem tem nível superior, para a gente comparar as pessoas que já estão no DF e quem nasceu em outro estado. E aí a gente tem, para o Riacho Fundo 2, um dado interessante, que quem não é nascido no DF tem um percentual mais elevado de pessoas com nível superior. Esse também eu acho que é um dado interessante da PIDAD, que é o acesso à internet. Né? E aí a gente tem... o DF tem uma população relativamente jovem, e o que a gente tem visto é que essa população jovem ela é fortemente conectada à internet. Você vê que, praticamente, em vermelho aqui a gente tem a população jovem, e em azul a população em geral. E aí a gente vê que o menor que a gente tem aqui é Santa Maria, com 78% dos jovens com acesso à internet. E quando a gente olha para o Riacho Fundo, 85% praticamente tem acesso à internet. Então, a gente tem essa população jovem que tem
um forte acesso à internet. Bom, aqui é a distribuição do local de trabalho por escolaridade. Então, daquele percentual que eu tinha mostrado no início, de 30% das pessoas trabalhando no plano, 20% na própria RA, a gente fez um corte aqui por escolaridade. Então, aqui é quem tem ensino fundamental e é onde essas pessoas trabalham. Então, isso também é um padrão que a gente tem observado em todas as RAs. Pessoas de menor escolaridade tendem a trabalhar na própria RA. E aí a gente tem aqui 30% da população com ensino fundamental incompleto trabalha no próprio Riacho Fundo 2. Acho que um dado interessante, 20% trabalha no plano e 18% trabalham em vários locais. Acho que esse é um dado também interessante, né? Que a gente tem pessoas que não têm um posto fixo de trabalho, mas trabalham em várias outras regiões. Próximo. E aí aqui é uma comparação com quem tem nível superior. E aí quando a gente olha para nível superior, esse percentual muda. 36% já estão no plano piloto, né? E 29% também em outras RAs, que é um percentual mais alto do que pessoas que trabalham na própria região administrativa. Aqui é também um dado interessante da PIDAD, que é o modo de transporte da pessoa, como é que a pessoa se desloca para ir ao trabalho. E aí a gente tem um comparativo aqui por nível de escolaridade. E aí o que a gente também tem observado em todas as outras RAs, pessoas de nível superior tendem a ir de automóvel e pessoas de ensino fundamental completo ônibus, e como elas trabalham mais na própria região, tem um percentual alto de pessoas que vão a pé, que é o amarelinho aqui. Tá? Mas você tem um percentual bastante elevado aqui, metade da população de ensino fundamental incompleto pega ônibus para ir ao trabalho. Aqui é o local de trabalho da pessoa e como ela se desloca para ir ao trabalho. Então, todo mundo as pessoas que trabalham no plano piloto, 72% usam automóvel e 25%, usam ônibus e 25% automóvel. Aí, quando a gente olha para quem trabalha no Riacho Fundo, você tem mais da metade indo a pé para o trabalho. Okay? E aí, bom, Taguatinga também, 60% indo de ônibus e 38% aqui indo de carro. E outros locais também, mais ou menos o mesmo padrão de Taguatinga. Bom, esse eu acho que também é uma informação interessante. São domicílios que a gente chamou de vulneráveis. São pessoas que são domicílios que têm menos de 1/4 de salário mínimo de renda per capita. Okay? E aí a gente tem um quantitativo aqui, para a gente ter uma ideia de quantos domicílios ou quantas famílias estariam nessa situação de vulnerabilidade. Então, a gente tem esses quantitativos e, no Riacho Fundo, a gente tem essa estimativa de 540 domicílios com menos de 1/4 de salário mínimo de renda domiciliar per capita. E aqui também é a mesma informação, só que domicílios que são chefiados por mulheres ou idosos. Quer dizer, são domicílios que ganham menos de, ou até 1/4 de salário mínimo e que são chefiados por mulheres ou idosos. E aí, no Riacho Fundo 2, a gente tem 300 domicílios nessa situação. Bom, essa também é uma pergunta muito interessante da PIDAD, que pergunta o que a população, se ela percebe que tem um policiamento próximo ao domicílio, né? E aí a gente tem uma variação muito grande entre RAs. É interessante que no Riacho Fundo 2 está entre os mais altos em percepção de que existe policiamento próximo ao domicílio. Está muito próximo ao Riacho Fundo, próximo ao do Gama, Sobradinho, Santa Maria e Paranoá. Aqui é um comparativo entre domicílios ou terrenos que estejam regularizados e não regularizados, e aí a distribuição de infraestrutura. Como o Sérgio falou, praticamente universalizado. Quem tem asfalto, calçada, meio-fio, iluminação pública e rede pluvial para aqueles que não são regularizados e não regularizados. É uma definição que a gente colocou aqui de invasão, condomínios e em terrenos não regularizados. Eles são só 8% do total dos domicílios. Okay? E aqui, eu acho que também é uma pergunta interessante da PIDAD, pergunta sobre arborização, jardins, parques, áreas de preservação, e eu acho que um ponto que o Sérgio destacou também é a presença de pontos de esporte, né, de cultura,
e vários domicílios, grande parte dizendo que tem proximidade centro esportivo e cultural. Nos não regularizados. Bom, então, aqui é um resumo da pesquisa. A gente tem grande parte da população jovem, né, 48% nessa faixa de 25 a 59 anos, crianças de 0 a 14, 22%, idosos 11%. Né? O nível de escolaridade é fundamental incompleto, a média e médio completo. Né? As principais atividades que a gente tem é serviços gerais, comércio, administração pública e construção civil 8%. E abastecimento de água, energia elétrica e coleta de lixo praticamente universalizado. E o esgotamento 95%. Bom, obrigado, a gente está à disposição. Então, vamos dar sequência agradecendo aqui a presença da Samira, da Agência Brasília, da Gabriela, do Correio Brasiliense, do José Garcia, da EBC. Vou passar a palavra para o administrador Vicemar Medeiros, para suas colocações, e depois a gente já, em sequência, pode abrir, não é, para algumas perguntas e comentários, enfim, vai abrir para o debate. Ok, mais uma vez, obrigado. Esses dados realmente enriquecem a nossa postura e a nossa visão quanto à cidade do Riacho Fundo 2. Eu queria só contestar um dado, que nós não temos delegacia de polícia na nossa cidade. Tá? Nós utilizamos o serviço do Riacho Fundo 1 para a delegacia de polícia, e o batalhão da Polícia Militar nós utilizamos o Recanto da EMA, que é o 28º Comando. Tá certo? Temos a Academia de Polícia, e com o número crescente de pessoas que estão chegando na nossa cidade, os equipamentos públicos também hoje já são carentes e não comportam realmente o crescimento que tem sido projetado para aquela cidade, né? Hoje, segundo a pesquisa, são pouco mais de 51 mil habitantes, mas nós temos uma previsão de chegar a 100, 110 mil habitantes até meados de 17. Né, temos muitas entregas para ser feitas ali naquele local. E assim, uma coisa que nos surpreende, né, nós achamos importante que todas as pessoas tenham um lugar de morar, é um direito, né, nós precisamos ter onde morar, mas o Riacho Fundo 2 ele não teve uma previsão proporcional ao número de habitações com o número de equipamentos públicos. Né? Não há uma previsão que acompanhe esse crescimento. Então, assim, é um grande desafio que nós temos que enfrentar. Escolas públicas, policiamento. Hoje, o nosso policiamento realmente tem sido diferenciado, né, no Distrito Federal. Nós tivemos um aumento do efetivo e a polícia no Riacho Fundo 2 criou alguns mecanismos que facilitam o controle, como, por exemplo, um canal chamado Comércio Seguro, que é um contato direto com os comerciantes. Também criou o Condomínio Seguro, e também agora está fazendo visitas domiciliares agendadas. Então, assim, está cada vez mais próximo da comunidade. E nós começamos um trabalho lá chamado Administração na Sua Quadra. Assim que nós assumimos, nós ficamos 2 meses planejando ações, conhecendo a máquina, o processo. Então, nós implantamos a Administração na Sua Quadra. Visitamos todas as quadras da cidade, com atendimento 3 dias por semana, e também com realização de serviços públicos que a nossa capacidade poderia oferecer, né? Que é recuperar parques, que é limpar ruas, que é limpar a Boca de Lobo. E nós fizemos mais de 2.000 atendimentos nessa nossa ida à comunidade, o que também criou assim, um relacionamento muito bom entre o governo e o cidadão no Riacho Fundo 2. No mais, a gente fica à disposição, viu? Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. 2 pontos rápidos, pessoal, antes da gente abrir, que me chamaram muito a atenção nas apresentações feitas e, obviamente, parabenizar as equipes pelo excelente trabalho.
Primeiro, é esse dado muito interessante, não é, de que quase metade da população do Riacho Fundo 2 não trabalha nem em Brasília e nem na própria RA. Então, ele tem um público que está trabalhando em diversas outras regiões administrativas e que usa o ônibus, né, como seu mecanismo, seu modo preferencial de transporte para esses locais de trabalho, não é? Então, isso diferencia a cidade, eu fiz uma conta rápida, da maior parte das outras que a gente analisou aqui, e remete a uma ideia que é interessante da gente pensar o Distrito Federal e a cidade como uma rede, muito mais do que só essa relação centro-periferia. Embora ela seja predominante, você tem essas articulações que ocorrem, não é, da população de uma RA indo trabalhar em outra, né? Então, esse é um aspecto interessante, específico, não é, do Riacho Fundo. E um outro ponto que você chamou muito bem a atenção na sua fala é esse crescimento populacional impressionante, né? Um número muito superior aos demais que nós vimos até agora nas cidades já estudadas e que traz esse tipo de implicação que você mencionou muito bem, não é? Ou seja, os equipamentos públicos que estão lá disponíveis, a gente começa a pensar se eles são adequados ou suficientes para essa movimentação populacional que a gente está vendo. Então, dito isso, eu acho que a gente pode abrir para perguntas ou comentários do público, dando uma preferência para os nossos colegas dos meios de comunicação, se eles assim preferirem. Ou comentários? Bom dia. José Garcia, da Rádio Nacional. Eu tenho uma pergunta para o senhor administrador do Riacho Fundo 2. A respeito do total de crianças de 0 a 4 anos, ou seja, 78% estão fora das escolas. No Riacho Fundo 2, há creches públicas? O Riacho Fundo 2 não tem creche pública. Nós temos uma creche que chama-se Instituto Naí Valadares e que tem convênio com a Secretaria de Educação, tá certo? E nós temos escolas particulares que são muito limitadas, são 5, né, como foi mostrado aí, realmente o número é esse. E nós temos essa dificuldade, esse gargalo. Algum projeto, algum plano para a criação de creches, para atender esse público, essa demanda de novas famílias que estão indo para o Riacho Fundo 2? Sim, o governo prevê a construção, já nessa gestão, de 2 creches na cidade, tá certo? E isso não acontece. Existe a Unipaz, não sei se alguém conhece aqui, que fica na área rural do IP, né? Está dentro da nossa região administrativa, que será aberto para atender as crianças da cidade do Riacho Fundo 2. Então, assim, segundo a Regional de Ensino, essa demanda reprimida aí será sanada a partir de 2016, até que as creches e escolas sejam ampliadas na cidade. Sua pergunta é muito boa. Esse é um outro elemento constante que a gente tem percebido em todas as regiões administrativas, né? Um índice muito alto de crianças que deveriam estar em creches e que não estão. Então, isso passa a ser, sem dúvida nenhuma, eu acho, uma agenda... cada vez a gente constata isso com mais firmeza, né? Com mais certeza. Uma agenda fundamental para esse governo. Bom dia, Gabriela do Correio. Em relação à saúde, há a previsão de construção de um hospital, de novos postos de saúde, em vista que vão ser entregues mais residências em 2017? A previsão de construção de uma unidade básica de saúde, né? E tem uma UPA prevista já para o Riacho Fundo 2 também. Tá? Nós não sabemos quando que ela vai acontecer, mas ela já está na instância federal, já com projeto aprovado, inclusive. Tá certo? E nós também estamos colocando como administração no nosso plano de obras para 2016 a construção de um CAPS AD, né, que vai funcionar dentro do Instituto de Saúde Mental ali da cidade. Tá? Mais perguntas, pessoal? Mais comentários?
Só um comentário, presidente, complementando a sua informação do local de trabalho. Nós temos lá em Riacho Fundo 2, 18% da população ocupada são autônomos e 14% trabalham em várias regiões administrativas. Como a gente sabe, o trabalho de autônomo ele atende às demandas, independente de onde elas possam surgir. Então, a gente tem essa questão realmente de transporte a ser observada. Existe um movimento grande da população ocupada, não só em relação ao plano piloto, como está dito, mas também em relação a várias regiões. Obrigada. Ótimo, Iracy. A minha intenção na minha fala era muito nesse sentido, então você complementa muito bem. E até fica uma pergunta, né? Como as pessoas usam, ficou claro, né? O modo de transporte predominante para aqueles que vão para as é ônibus mesmo, principalmente para a população com uma faixa educacional e de renda, eu posso associar, não é mais baixa. Eu pergunto como é essa oferta de ônibus, né? Sérgio, não sei se você chegou a tocar nisso um pouco na sua apresentação, mas nessa oferta de ônibus para a população, não só na direção do plano piloto, não é, mas também em outras regiões, essa cobertura, não é, da rede. Se isso seria também uma outra questão para se colocar, se dar luz, não é, no caso de Riacho Fundo 2. Mais alguém? Ok. Você tem, por favor. Claro. Bom dia, meu nome é Jones, eu sou da administração do Riacho Fundo 2. Só queria complementar aí que o Riacho Fundo 2 hoje é a primeira cidade a ter um sistema integrado completo de integração, que é ônibus, metrô e BRT. Primeira cidade a ser implantada no DF, né? Só a título de informação. Bom, eu vou passar então a palavra para os membros da mesa para seus comentários finais, deixando aqui essa mensagem, né, de que o propósito, não é, desse tipo de evento que a gente faz é justamente permitir o diálogo também das administrações regionais com os meios de comunicação, enfim, com a sociedade do Distrito Federal através da Codeplan. Então, ficamos, de novo, muito felizes com a sua presença. Eu acho que faz toda a diferença quando o administrador vem aqui conversar conosco sobre isso, demonstra o compromisso, não é, da administração regional com a sua cidade. Então, queria parabenizá-lo mais uma vez e agradecer. E também agradecer o excelente trabalho aqui das equipes, dessas nossas duas diretorias que trabalham de forma integrada para dar esse quadro muito fiel e atual da situação das cidades aqui do Distrito Federal. Então, eu vou deixar o administrador Vicemar por último, porque aí você fecha o nosso evento e vou passar para o Sérgio, caso queira fazer algum comentário, professor Alda e Bruno. Eu queria só comentar, quer dizer, compatibilizando os dados que apresentamos das questões urbanas com os dados da Piedade, né, que realmente esse grande crescimento ainda é uma hipótese, mas possivelmente é por conta desse aporte de pessoas que vieram pelos programas habitacionais, né? No caso, Morar Bem, que realmente houve uma grande construção em altura, que gera uma densidade muito grande, portanto, um número grande de pessoas que se mudou, né, de forma muito rápida para o Riacho Fundo. Isso, de fato, gera grandes problemas para a administração, né? Eu acho que o administrador lembrou bem a deficiência de equipamentos públicos, né? E esse aumento muito grande da população, eu acho que chama a atenção para ações governamentais de se incrementar justamente a alocação de equipamentos, né? O outro aspecto que eu queria salientar é esse que nós temos observado, que a população que tem uma escolaridade menor tem buscado e conseguido emprego fora do plano piloto, né? A gente tem visto que, tirando as RAs, que tem a maior parte da população tem uma escolaridade maior, e nesse caso, a maior parte dos empregos disponíveis ainda está no plano piloto, né? Mas esse movimento que a gente tem visto de fortalecimento do comércio, né, do setor de serviços também nas RAs, e fazendo com que a população da própria RA tenha emprego ou na sua RA ou então em RAs vizinhas, né, o que também
é algo também para ser observado nas próximas pesquisas aí de origem e destino, quer dizer, não só o deslocamento que sempre foi predominante dentro do Distrito Federal, deslocamento das satélites em relação ao plano piloto, que ainda continua sendo o principal local de concentração de empregos e de serviços, né? Mas também esse deslocamento, vamos dizer assim, transversal, né? Entre as RAs. Né? Então, acho que são 2 pontos interessantes que eu queria observar. Bem, a gente nota, senhor administrador, que as regiões administrativas se assemelham em muitas coisas, não é? Muitos aspectos, como esse que foi ressaltado pelo presidente, pelo Sérgio, do trabalho que, digamos, no caso do Riacho Fundo 2, ele foge um pouquinho o padrão, que é de trabalhar mais no plano piloto, e sendo que Riacho Fundo 2 também trabalha cruzadamente, também porque tem muitos autônomos. Mas hoje no Correio Brasiliense tem uma manchete interessante que a presidente da Rede Sara fala que a saúde depende da educação. Então, olhando aqui o aspecto também levantado por Sérgio aqui, o Riacho Fundo está bem contemplado em termos de fundamental incompleto, quase 40%, não é? Quer dizer, estão estudando, penso, não é? E fundamental, aliás, fundamental completo, um pouco abaixo, quase 5%, e o médio completo com mais do que 1/3 dos estudantes, não é? Então, isso significa que no Riacho Fundo está se dando uma certa prioridade ao ensino fundamental e o médio, né? E sendo que o ensino superior está um pouco defasado em relação a outras localidades, né? O superior completo é apenas 4,26% e o superior completo quase 9%. Então, eu diria que, como também o outro lado da saúde, não é só a educação, também é a questão do saneamento básico, acho que Riacho Fundo também está bem contemplado com água tratada, que em outras localidades fora de Brasília, né, quer dizer, na área metropolitana, que antigamente chamavam de entorno, né, por exemplo, Águas Lindas, tem 90 e tanto % só com, digamos, o esgoto mais rudimentar, não é? Então, eu diria que o Riacho Fundo está no caminho certo em termos da educação, da saúde pública, etc. Agora, uma outra coisa que se repete em muitas localidades é na tabela que fala sobre a renda domiciliar, não é? Como o esforço governamental vem se repetindo para reduzir a desigualdade, eu acho que algum esforço deve ser feito para que nós não tenhamos, digamos, pessoas sem carteira assinada, quer dizer, as pessoas ao desabrigo da legislação. Diminuiu um pouquinho, como ressaltou aqui o Bruno, de 6,8 em 2013 para 6,36 em 2015. O que significa que as pessoas vão tendo abrigo, mas embora a renda em valores reais é um pouco baixa, um pouquinho superior ao salário mínimo, né, R$ 930, a renda geral domiciliar é equivalente a muitas das localidades que nós já estudamos, não é? 3.185 em 2013 e um pouquinho menos, 3.101 em 2015. Então, para nós reduzirmos a desigualdade, o senhor ressaltou muito bem, eu acho que o Riacho Fundo está sendo equipado com habitação popular, não é? Pela Minha Casa Minha Vida e pelo Morar Bem, mas esse outro lado que desobriga as famílias de pagar aluguel é um rendimento maior por parte das empresas e também do governo do Distrito Federal. Então, acho que para nós temos um igualitarismo maior, ainda temos um bom caminho a percorrer, né? Claro, a administração tem pouco a fazer disso, mas acho que a pesquisa mostra uma coisa geral que é tem, sobretudo empresa, né, corresponder mais ao trabalho efetivo com um salário mais elevado para o bem-estar da população. Eu lhe dou os cumprimentos pela sua administração, porque ela vem se mostrando ativa, né, nesse aspecto da qualidade de vida da população. Bom,
Bem rápido, acho que um ponto interessante acho, da pesquisa é mostrar essa distribuição onde a população trabalha, o deslocamento, acho que essa é uma riqueza. Um dado que é interessante é esse crescimento e importante, eu acho que isso mostra um papel da Codeplan, que é oferecer dados para o planejamento da cidade, a gente pensar a cidade, e eu acho que essa é a riqueza dessa pesquisa. A gente tem essa população também muito jovem, que, apesar de ter uma escolaridade um pouco menor, os jovens têm muito acesso à informação, né? A gente tem esse acesso à internet, eu acho que é um ponto importante, né? Acho que esse é um aspecto relevante dessa pesquisa. Bom, eu queria também aproveitar o pessoal da imprensa e demais colegas aqui para lembrar que a pesquisa continua em campo, aquela nossa novela que eu falei está continuando, e a novela só funciona quando a gente consegue acessar os domicílios das pessoas. E, atualmente, a gente está em campo na Fercal, na Estrutural e na Candangolândia. Então, se puderem divulgar, as pessoas se sensibilizarem a receber nossos pesquisadores e entrevistadores, eu agradeceria bastante. Também fazer uma última divulgação é que a próxima divulgação de dados que a gente vai ter vai ser sobre Sobradinho 2, no dia 17 de novembro. Okay? Então, era isso. Obrigado a todos. Então, já que me deu a honra de encerrar essa reunião, né, eu queria agradecer a oportunidade, né, realmente eu estou muito feliz por estar aqui, poder contribuir. Queria parabenizar o trabalho de excelência de vocês, porque nós, de forma alguma, temos condição de fazer esse trabalho que vocês fazem e se debruçar em dados e fazer comparações e projetar a cidade claramente como está aqui, né? Então, para nós, isso aí é um material muito rico, nós agradecemos, e nós vamos procurar, na direção desses dados, procurar melhorar a nossa gestão, né, dentro das necessidades que o Riacho Fundo precisa. Certo? Realmente, o transporte público lá ele melhorou bastante. Nós incluímos essa linha de ligação entre metrô e BRT, inclusive passando nas áreas rurais que não tinha ônibus. E estamos começando um processo de desvinculação do Recanto da Ema, né? Que hoje nós recebemos a maioria do transporte que passa no Riacho Fundo vindo do Recanto das Emas. Então, com a inauguração do nosso terminal, nós já colocamos linhas independentes e o uso da faixa exclusiva realmente facilita muito a vinda para o plano piloto, que é uma coisa importante. Colocamos linha de ligação com o PSU, linha de ligação com o Recanto das Emas, então esse acesso ficou fácil ali, para ir para o Gama, para ir para Santa Maria, para ir para aquele eixo sul ali, né, como mostrou, ficou muito fácil. Então, acho que essa facilidade que leva as pessoas a procurar outras oportunidades. Então, muito obrigado, né, pela oportunidade. Deus nos abençoe a todos e que nós possamos fazer um trabalho digno daquilo que o Distrito Federal precisa e merece. Tá bom? Então, consideramos encerrada essa atividade, agradecendo mais uma vez ao administrador do Riacho Fundo 2 e à equipe aqui da Codeplan pelas apresentações. E o nosso papel é esse, é estar à sua disposição. Tá bom? Obrigado, bom dia.